TV Artilheiro. Ô Marcelo, vitória por 2-0. Qual foi o principal mérito da sua equipe e o que é que você trabalhou que deu certo hoje nesse jogo contra o Fortaleza? Sua primeira experiência diante do seu escudo? Bom, foi um jogo bem controlado, eu acho que no geral. Mas eu acho que o nosso maior mérito para conseguir vencer foi o plano de jogo que foi montado com pouco tempo que nós tivemos para trabalhar. Na verdade, eu só tive a sexta e o sábado, sendo que o sábado era véspera de jogo e a gente não consegue fazer absolutamente nada. A gente fez até um treino aberto, foi um trabalho mais leve, mais para recuperar aqueles que jogaram quinta do que qualquer outra coisa. Mas o maior mérito nosso foi estudar bem, aí é um mérito grande da nossa comissão técnica, do departamento de análise, e transferir para o campo de jogo essa análise. A gente conseguiu neutralizar as maiores jogadas do Fortaleza, principalmente pelo lado do campo, com o Tinga e o Bruno. A mecânica do jogo deles é muito direcionada para a jogada pelo lado, construção através de um triângulo e um cruzamento para o Gustavo, que joga mais centralizado, fazendo referência dentro da área. A gente conseguiu neutralizar essas jogadas, a gente demorou um pouquinho para encaixar o nosso jogo e eu acho que a gente conseguiu, através de um posicionamento do Pio um pouco mais agudo pelo lado direito, a gente criar algumas situações muito interessantes. E também apostamos muito na postura reativa, já que eles têm uma forma de jogar onde eles controlam, eles acabam ficando como se fosse um protagonista do jogo, mas ele lhe dá algum espaço para você conseguir jogar de forma reativa. E nós conseguimos aproveitar bem, inclusive o segundo gol estudamos muito as situações originadas de bola parada, que também é um ponto muito forte do Fortaleza. Conseguimos neutralizar a Jussane, as jogadas que tinham sido trabalhadas e que a gente viu nos outros jogos, e soubemos aproveitar um espaço que eles proporcionam também na bola parada. Então eu acho que, no resumo, por isso que eu falei que o mérito maior foi a gente conseguir transferir toda a análise que foi feita para o campo de jogo, com fidelidade, com entrega, com espírito, já que os jogadores entenderam a importância do clássico e se doaram muito e estão de parabéns pelo resultado positivo. O Boeck com 2-0, a gente está ao vivo aqui, o Boeck com 2-0 no placar, desculpa, Marcelo Chambusca, eu ia dizer que o Boeck conversou com a gente aqui, troquei os Marcelo, eu ia dizer que o Marcelo Boeck conversou aqui com a gente anteriormente, e ele disse que aquele 2-0, claro, deu uma condição melhor para vocês na partida, deixou, na verdade foi um vacilo deles. Eles acabaram reclamando demais da arbitragem, mas o Marcelo Boeck confirmou, não, foi um vacilo nosso, o Ceará conseguiu explorar muito bem isso daí. Essa situação, ela é trabalhada também, explorar o vacilo do adversário, a percepção do outro, Marcelo, ou você acha que ali foi um extremo vacilo do Fortaleza? Não, eu acho o seguinte, foi um lance onde, se eu não me engano, eles ficaram esperando um fair play. Eu acho, se eu não me engano, foi isso que aconteceu a priori. Só que não existia fair play na jogada. Porque quando a jogada foi paralisada, a bola estava no pé do Richardson, limpa, pra gente jogar. E o juiz paralisou o jogo. Depois ele soltou a bola no pé do Pio. Aí o mérito do Pio, do posicionamento do Felipe Azevedo, para receber a bola em profundidade. Aí entra um pouco aquilo que a gente falou, que a gente sabia que tinha alguns espaços que a gente podia aproveitar. Aí entra a qualidade do Felipe, entra o poder de finalização do Elton, para poder sacramentar. Acho que realmente depois do primeiro gol, eles se destabilizaram um pouco, normal, num clássico, e é uma equipe que, apesar de ter alguns jogadores remanescentes, mas era a primeira vez que eles jogavam realmente um jogo assim, com uma pressão maior, com uma cobrança maior, e eles sentiram um pouquinho. Isso poderia até ter acontecido com o Ceará, o contrário, porque isso faz parte da história do clássico, mas nós fomos efetivos. E acho, inclusive, que no segundo tempo, a gente poderia ter sacramentado o resultado pelo número de oportunidades que nós criamos aí em contra-ataque, jogando no erro do adversário, e aí a gente pecou um pouquinho, o Arthur perdeu algumas situações ali, o próprio Elton também, onde a gente poderia ter sacramentado, feito 3-0 para acabar o jogo mais tranquilo. No começo turbulento, muitas críticas, até muito medo dos torcedores de não conseguirem dar uma sequência. Essa semana foi totalmente 100% de aproveitamento, 3 vitórias aí, a semana toda tá fechando agora com chave de ouro no clássico. A semana foi muito importante, acho que não teve turbulência nenhuma, pelo menos eu não senti. Se houve no entorno.
É normal o torcedor, quando você perde, empata o jogo, tem alguma situação. Eu vou voltar a dizer, o único ponto aí fora da linha, em relação ao que foi planejado, foi o jogo do Floresta. Que a gente, por muito mérito do adversário, e a gente fez um jogo abaixo das nossas condições, a gente perdeu. O resto, tudo que está acontecendo aí, faz parte de um processo de construção de equipe. A gente não teve tempo para fazer pré-temporada. A pré-temporada tem sido o campeonato estadual. A gente está começando a ver os erros e viu a partir da primeira rodada, porque a gente não teve tempo para fazer jogo-treino. Então, se algum torcedor se agoniou, se desesperou, é totalmente natural o que está acontecendo no nosso processo de crescimento. Hoje a equipe já mostrou uma consistência, mostrou uma experiência boa, soube controlar bem o jogo e conseguiu vencer um jogo muito difícil contra um adversário qualificado que vinha muito bem na competição. Então isso é uma demonstração de que a gente está no caminho certo. Agora pensar no jogo de quarta-feira, que é um jogo eliminatório, a gente precisa avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, que é uma competição importante para nós, importante para a diretoria pela questão financeira, e a gente está consciente disso. Chamusca, todo jogador diz que fazer gol em clássico é diferente, é melhor. Para um técnico de futebol vencer clássico também é encarado dessa maneira. Deu para ver que no intervalo e no fim do jogo você olhou para a torcida do Fortaleza, fez uma gracinha. Isso também faz parte do espetáculo? Não, na verdade, no final do jogo, a resenha que eu fiz aqui, porque eles passaram o jogo todo me xingando. Eu falei, pode continuar me xingando. Foi isso que eu falei para eles só. Eles passaram o jogo, na verdade, todo me xingando desde o início do jogo. E eu respeito demais todo torcedor, jamais vou fazer qualquer tipo de ato que venha desrespeitar, apesar de que quem não respeita também não merece respeito. Mas eu mesmo assim, eu dou a minha cara para bater, não tem problema nenhum. Mas o que eu fiquei mais satisfeito foi com o espetáculo. O espetáculo foi um espetáculo bacana, os dois times dentro do campo tiveram algumas situações mais acirradas, que faz parte da rivalidade do clássico. Mas eu estou muito feliz pela vitória, que eu sei da importância para o entorno, principalmente, para a diretoria, para a torcida, para vocês, que colocam um peso muito grande nessa questão da rivalidade. Então eu sabia da importância do resultado e trabalhei, como eu falei antes até, inclusive na entrevista, que eu ia trabalhar muito para que a gente conseguisse um resultado positivo, que seria muito importante para a nossa sequência, e a gente ganha um pouco mais de tranquilidade, mas quarta-feira já tem uma outra batalha e a gente já está começando a pensar nela. E tem um gostinho especial para técnico vencer clássico? Sempre tem, porque o clássico é um jogo totalmente diferente, você não ganha só 3 pontos. Quando a gente ganhou, por exemplo, do Uniclinic, você ganha os 3 pontos, sobe na tabela. Você ganhar clássico tem uma importância muito grande, mas eu também já empatei e já perdi. E o importante, eu acho que nesses momentos, hoje a gente ganhou, mas se em algum momento, e isso já aconteceu na minha carreira, de eu ter um resultado negativo, o mundo também não se acaba não, é se estabilizar, se equilibrar e trabalhar. Por exemplo, o ano passado eu conquistei o campeonato estadual com o Paysandu, ganhamos o clássico na final da competição. Tinha 12 anos que o Paysandu não ganhava em clássico, uma final de estadual, e nós perdemos o primeiro clássico. Então, às vezes o resultado não vem, apesar de você ter feito um trabalho legal, ter feito um jogo bom, e isso já aconteceu comigo em outros clubes e em outros lugares. É se equilibrar, usufruir agora do resultado positivo, porque a gente sabe que fortalece muito para a sequência, mas já pensar na quarta-feira. O Chamusca, o que chamou muita atenção no jogo foi após o primeiro gol, aquela sua dancinha ali. Acho que você nem imagina o que fez. Se eu pedir para repetir, você não vai conseguir repetir. Eu também não sou um bom dançarino não, cara, vou te falar a verdade. Que tiro foi esse? Minha família tá longe disso. Aí eu tinha que cair no chão, né? E essa idade eu caí, eu não sei se eu consigo levantar mais. Mas minha família até brinca comigo, meus filhos, minha esposa, que eu sou muito ruim de dança. Eu não tenho muita coordenação para dançar, não. Ali foi, na verdade, um momento que a gente procura assim, utilizar para... tá muita pressão, muita coisa em cima, um jogo muito duro, os caras lá em cima criando situação, a gente faz o gol, a gente extravasa um pouquinho. E às vezes a gente até passa um pouco do ponto. A minha ideia, em momento nenhum, foi desrespeitar, fazer nada disso, foi apenas extravasar um pouquinho, porque o momento foi um momento muito importante. E também teve uma particularidade nesse gol que a gente analisou muito e a gente cantou para os jogadores o que iria acontecer. E quando acontece, isso é muito bom para o
Marcelo, duas perguntas, por favor. Pode ser uma, não? Duas. Beleza. Nos primeiros minutos, o Fortaleza até jogou melhor, até chegou mais próximo do gol, certo? Você conversou ali na beirada do campo com seus atletas. E a segunda está um pouco distante ainda do Campeonato Brasileiro da Série A, mas essa equipe já está mais ou menos preparada para o início da temporada, no caso da Série A? Ou não, longe disso. Série A começa em abril. Nós estamos ainda no final de janeiro. Então, começando em fevereiro. Inclusive, ontem foi dia 2 de fevereiro, né? Dia 3. Que dia é hoje, gente? Que eu tô perdido. Eu vou ser sincero, é tanto jogo que eu tô perdido. Então, é porque eu sou baiano e o calendário nosso, 2 de fevereiro é o dia de Iemanjá. Então, a gente está sempre muito preso a essas datas, pela essa questão da nosso calendário de festas lá em Salvador. Mas essa semana foram muitos jogos e eu acabei me perdendo um pouquinho na data. Ainda tem muita coisa para acontecer para a gente falar em Série A ainda. A gente está jogando um campeonato muito difícil, a gente vai ter outros jogos aí dificílimos nessa competição. Depois a gente tem também a Copa do Nordeste, que é uma chave muito dura nossa. Hoje a gente está com 2 vitórias, mas a gente vai ter jogos dificílimos para frente. E a gente tem uma Copa do Brasil aí, num jogo contra o Brusque, difícil. Então não dá para pensar em Série A ainda. E realmente o Fortaleza começou o jogo melhor. Os primeiros minutos a gente teve alguma dificuldade de encaixar nosso jogo. Erramos muito em situações de transição e demos alguns contra-ataques. Mas depois o time se ajustou. Não tem como na beira do campo, com a bola rolando, você orientar muito. É um jogador outro que se chama para dar pontuar alguma situação, e foi isso que acabou acontecendo. E o time naturalmente se equilibrou, se estabilizou e conseguiu abrir o 2-0. TV Artilheiro.